Efésios capítulo 6, vamos ler de novo, capítulo 6, versículo 10 em diante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quantas? Quantas mesmo? Todas significa? Todas. Tem gente que acha chifre em cabeça de cavalo, mas a palavra de Deus diz que é pela fé. Está vendo? Vamos caminhar um pouquinho mais. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Hoje nós vamos falar então da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembram, na semana passada eu estive falando com vocês que na carta de Efésios ele fala de algumas questões que são importantíssimas para que eu e você possamos estar não apenas protegidos contra o que o capítulo 6 está falando, da luta, né, espiritual que existe. Então, um equipamento, né? Coloca como equipamento, faz uma comparação da pessoa se vestir de uma armadura. A armadura protege, mas a armadura também tem instrumento de ataque. Tá certo? Então Deus, ele vai dando, através desse capítulo, ele vai dando uma direção para nós, né? Estou retomando algumas coisas para que você possa entender. Vai nos dando uma direção que é o seguinte, olha só: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí a pessoa ora, e vai orando, e aí vai buscando os dons espirituais, né? Você vai na linha da igreja, linha neopentecostal, pentecostal, aí é oração e busca do poder de Deus no sentido de dons espirituais. Mas, segundo esse texto bíblico, diz que isso não vai resolver. Porque isto não faz parte da armadura de Deus, mas anda junto. Porque depois que ele fala da armadura, ele fala assim: ore sempre. Não é isso? Então ele vai ligando uma coisa na outra. Mas hoje, né, nessas semanas todas que seguem aí, que nós estamos vindo, nós estamos vendo coisas que são importantíssimas na nossa vida para nos proteger e também para que possamos conquistar. Né? Então não é ficar parado esperando a volta do Senhor, né? Se defendendo das pancadas do maligno. Não, você pode vir uma pancada, você se defende, e aí você identifica e você vai contra. Eu? E contra? Sim, mas eu sou um Hellis mortal. Não, você é um filho de Deus, né? E como filho de Deus, você recebe a autoridade que o Senhor delega sobre a igreja. Amém?
Mas aí, eu tenho essa autoridade, beleza, então sai de peito aberto. Não, não faz isso não. Você tem autoridade, mas você tem que entender que você está numa batalha e você tem que ter o equipamento. Tudo bem, irmãos? Por isso que você vai ver assim, pessoas ajudando muitas pessoas. Ele está sendo um instrumento de socorro, né? Existe um dom de socorro, né? E a pessoa está sendo muito usada por Deus nessa área. De repente ela toma um baque, se arrebenta inteirinha, e aí ela não é mais usada no socorro. Segundo esse texto, o inimigo identificou ela como um problema para ele. Ele se levanta e vai contra aquela pessoa para imobilizá-la, para ela não ser mais atuante naquela área. Percebe? Estou tentando fazer uma ilustração para vocês, né? Então, vamos lá. Nós devemos buscar a Deus, porque Ele é a fonte da vida, irmãos. Ele é a fonte da vida, não no sentido de ar que você respira, muito mais do que isso. A vida é muito mais do que um ar que se respira, é muito mais do que o pão que você come. A vida envolve muitas outras questões. São vários aspectos que fazem a pessoa declarar que a vida dela é uma boa vida ou uma vida ruim. O autor da vida é o Senhor. Aquele que traz paz à vida de alguém é o Senhor. Aquele que traz o equilíbrio é o Senhor. Aquele que transforma mentes distorcidas, que é capaz de fazer isso, é o Senhor. Né? Então nós precisamos nos fortalecer em Deus. E quando fala que esse texto fala fortaleça-se no Senhor, uma base para você se fortalecer no Senhor, para você entender que para se fortalecer em Deus, primeiro você tem que se aproximar dele. Segundo, você se aproxima dele, você tem que crer nele. Você tem que crer naquilo que ele fala, ao ponto de você, talvez, chegar num momento que tem que escolher a sua vontade ou a vontade dele. E aí, escolher o quê? A vontade do Senhor. Porque a dele é boa, perfeita e agradável. Estão entendendo, irmãos? Não é fácil, muitas vezes não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa, é libertador. E nós precisamos passar por isso. Ah, pastor, João capítulo 8 fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? Quem mais? A sua palavra. Lembre-se sempre, na nova aliança, você nunca pode separar a figura, a pessoa de Jesus da palavra. Nunca. Se você crer em Jesus, você crê na Bíblia. Se você crê na Bíblia, você crê em Jesus. Não tem como desvincular isso. Tá? E aí ele vai falando de vários aspectos que nós já comentamos aqui da armadura de Deus, as partes da armadura, e eu quero falar hoje então da espada do Espírito. Por favor, irmãos, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha lá o que diz. Toda a Escritura é inspirada por... Foi escrita por Deus? Não. Foi escrito por mão, né? Tem que ter mão para escrever. Então foi escrito por homens inspirados por Deus. Quem está falando isso aqui? Paulo, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha aqui o resultado. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente
preparado para toda boa obra. Aleluia. Aí tem um outro texto que fala assim: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, mas que saiba manejar bem o quê? A palavra da verdade. Então, manejar a palavra da verdade. Interessante falar manejar, né? Como se fosse uma ferramenta. Irmãos, a gente quando vai para uma batalha, se a gente tem uma espada na cintura, enfiada na bainha, e o inimigo está partindo para cima de você, o que você faz? O óbvio, sai correndo. Não. O que você faz? Numa batalha, você tem que conquistar. Se existe batalha, é porque está tendo um desafio, uma ameaça. Ou você tem que defender o território conquistado, ou você está tentando expandir o território. Tudo certo? É isso aí? As grandes guerras hoje talvez não mais por isso, mas algumas guerras no passado eram movidas por petróleo. Tudo bem? Então, aonde que tem petróleo, território de petróleo, daí vai. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos? Você ter a Bíblia na sua casa não resolve nada. Nada. Você ter a Bíblia aberta na escrivaninha não protege a sua casa. Não protege. Bíblia não é amuleto. Bíblia é livro. São escrituras que estão dentro de um livro chamado Bíblia. São escrituras sagradas. É poderosa. Mas o papel não é poderoso. A capa com folha dourada não se torna mais poderosa ou mais santa. Não. O poder da palavra, ele existe quando se tem fé. A fé é o combustível. Estão entendendo, irmãos? Você se apropria da palavra. Não é ler o texto, mas quando você lê com fé, você está invocando aquilo para vir à existência. Isso mexe com o mundo espiritual. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, quero que você entenda bem isso. Houve uma época, e ainda tem os remanescentes desta época. Você vai sair de carro, encontrei com Elias. Elias é um crentão. E aí, Elias, estamos num churrasco, e aí comemos demais. Aí o Elias olha assim para mim e fala assim: pastor é meio... Ele dorme na direção. Pastor, vai com cuidado, porque senão o carro pode sair da pista e capotar e o senhor morrer. Aí, eu crendo no poder da palavra, está amarrado em nome de Jesus. Eu cancelo esta palavra, porque esta palavra pode ser usada por Satanás. Já ouviram esse tipo de pensamento? Quem crê nisso está dizendo o seguinte: eu que sou de Deus, vou sofrer um ataque maligno, porque ele disse que é de Deus, mas ele disse, com preocupação no coração dele, comigo. E Satanás vai usar isso para me destruir. Irmão, Deus é muito mais. Deus é muito, muito, muito mais. Agora eu não posso mais orar em voz alta. Por quê? Porque quando Satanás ouve, ele pode interferir. Já viu isso também? Que besteira. Como é que você crê, pastor? Eu creio que quando eu invoco o Senhor na minha cama, ou no meu escritório, ou lá no jardim de casa, que às vezes eu vou lá para o fundo, quando eu invoco o nome do Senhor, eu entendo que a glória de Deus enche aquele lugar. E quando a glória de Deus enche aquele lugar, Satanás sabe que ali tem alguém orando, tem alguém invocando o Senhor. Ele não tem espaço naquele lugar. Está entendendo?
Agora, será que tem um anjo lá, quando Satanás chega, para ele não ouvir? Não sei, irmão. Eu não sei como é que ele faz. Eu só sei que o Senhor é maior. Eu só sei que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Não existe nenhuma instrução da parte de Deus para dizer que você não deve orar em voz alta. Pelo contrário, você vê na palavra do Senhor vários assim, clame ao Senhor. Você sabe o que é clamar ao Senhor? É socorro, Deus. É algo assim, me acuda, me ajude. O Senhor é o meu auxílio, gritando. Clamor é um grito de socorro. A definição de clamor é grito de socorro. Ah não, mas tem que ser baixo, grita baixo, senão ele ouve. Então, irmãos, quebra isso em nome de Jesus na tua vida, porque tem um tanto de crente assombrado, assustado, mais assustado com o maligno do que alegre com a presença de Deus na vida dele. Ele fica oprimido com essa doutrina errada. Não existe isso, irmãos. Não existe. O que existe é o que está na palavra, que fala a respeito do maligno e fala a respeito de Deus. É o que está aqui, irmãos. Amém? Estão entendendo? Não. Se você discordar, eu queria ouvir a sua opinião. Porque eu ando assim, eu vivo assim e tenho vitória do jeito que eu estou falando. Né? E estou embasando a palavra. Então, irmãos, você tem que aprender a manejar. A manejar. Espada. Não é ter a espada na cintura que o capeta sai correndo. Não é ter a espada na cintura e fazer que vai desfazer a obra. Né? Estão entendendo? A espada, segundo a palavra de Deus, diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai aonde? Ela vai no profundo, até a divisão da alma e do espírito. Para quê? Para revelar as intenções do coração. O que significa isso? Significa, irmãos, que a palavra de Deus ela funciona como um espelho e ela mostra, eu já falei isso aqui, ela mostra quem você é, para você, como você está, ela está mostrando. Ela mostra também quem é Deus e que tipo de relacionamento que vocês estão com Ele agora. Tudo isso a palavra de Deus mostra. Ela mostra a intenção do seu coração. Para quê? Para te acusar? Não, para te transformar. Porque eu preciso alinhar o meu coração e a minha mente com a mente de Deus. Amém, irmãos? Pastor, me mostra agora como que é isso. Como é que acontece isso? Você quer ver? Eu estou passando por um tempo difícil. Eu estou passando por uma luta na minha casa, no meu trabalho, na minha existência. Estou meio depressão, estou meio para baixo, eu estou sem perspectiva, eu não sei o que fazer. E aí eu vou me abatendo. Essa situação por muito tempo vai o quê? Deixando a gente abatido. Quem quer ver a gente no chão? O maligno. Por quê, pastor? De onde que você tira isso? João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus disse, ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Bom, então, e agora? Como é que eu vou fazer? Usa a espada. Você está ficando abatido, isso é de Deus? Não. Então, sai fora. Não é de Deus. O plano de Deus é alegria, paz e gozo na presença dele. Né? É esse. Tá alguma coisa errada? Tá. Então não é Deus fazendo na tua vida. Tem coisa aí, tem interferência. Como é que você faz? Não, eu preciso me afastar disso. Eu preciso afastar essas coisas de mim. Então como é que você faz? Usa a arma. Usa a espada. De que jeito? Você vai na palavra e diz assim: Deus é o socorro bem presente na hora da angústia.
Eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro, né? Meu socorro vem do? Que ele é o quê? Criador dos céus e da terra. Olha o tamanho do meu Deus. É o Criador dos céus e da terra. Recebe essa... Aí você dá uma lapada, né? O que mais? Não dorme, nem cochila o guarda de Israel. E tantos outros, né? Olha lá, aquele que busca o Senhor jamais será confundido. Mas o que eu estava? Confuso, sem direção. Aí a palavra vem e me põe começa a me tirar da confusão. Qual que é? Olha, aquele que busca o Senhor jamais será confundido. Então talvez eu tenha que começar a buscar mais do que eu estou buscando. Buscar mais o Senhor. Estão entendendo? Pronto, agora vamos lá. Mateus capítulo 4, você anota aí nos seus estudos, né? Igual o Elias está fazendo, crescendo em sabedoria e conhecimento. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus já está ali no deserto, foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. E aí o que ele diz? Satanás vem e fala assim: ei Jesus, se você, olha só, em jejum, ele estava em jejum, aí vem o maligno e fala assim: se você é o Filho de Deus, faça dessas pedras se transformarem em pães. Jesus poderia pegar uma pedra daquela e jogar na testa do capeta. Ele fez isso? Não. Ele fez show? Também não. Ele fez tá amarrado? Também não fez. O que mais que ele fez? O meu sangue tem poder. Não é aquela dita, o sangue de Jesus tem poder? O meu sangue tem poder. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então, tem poder. Ele chegou, eu acho que ele falou com muito gosto: ei, Satanás, está escrito. O que é isso? Ele pegou e mostrou a espada dele. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquela tentação que eu e você passamos, você vence com palavra. Está ouvindo bem? Não é com a tua força, é com conhecimento da palavra. Se você não tem conhecimento da palavra, você entra em risco. Você não sabe como deve reagir naquele momento. E aí, Jesus está pronto. Passou por aquela. Aí, Satanás vê que Jesus está usando o texto bíblico, conhecedor. Aí leva Jesus para no alto do templo chamado pináculo, a parte mais alta do templo, e fala assim: ei, Jesus, se você é filho de Deus, pula daí, porque está escrito. Opa, olha, Satanás usa a Bíblia, ele usou. Está escrito, Jesus, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que você nem tropece em uma pedra. Então, você pode se jogar. Aí Jesus falou assim: está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso, irmãos? Isso, nesse ponto, traz um negócio importantíssimo para mim e para você. Você não pode apenas ler a Bíblia, você tem que entender a Bíblia, você tem que entender o que o texto está dizendo, você tem que saber para que você possa colocar na sua vida, porque está cheio de gente pegando o texto da Bíblia e falando um tanto de asneira, estourando a vida das pessoas em cima daquele texto e dizendo: está escrito, povo de Deus, está escrito, e aí o povo segue e se arrebenta. Por quê? Porque todo texto está dentro de um contexto. E você tem que entender o contexto daquilo lá, para que você pegue aquela palavra ajustada na sua vida. E aí,
Satanás fica incomodado. Aí ele vai para outro tipo de tentação que todos nós passamos e muito nos dias de hoje, que é do cascalho, ou grana, fortuna. Não, fortuna não precisa, mas um bem-estar, uma coisinha a mais e outra a mais. Porque quando você tem uma a mais, aí você quer uma a mais. É assim, né? Então aí o que acontece? Ele chega para Jesus e dá uma visão de vários reinos. E diz assim: tudo isso, Jesus, te darei, se prostrado me adorares. Aí queimou. Aí Jesus saiu do sério. Ele fala: chega para lá, Satanás. Está escrito que somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Sabe o que aconteceu? Satanás falou assim: perdi essa, e vazou. Foi embora. Ei, foi embora. Ei, foi embora. A gente fica com um monte de artifícios, um monte de coisinhas, mandinga evangélica, cheio de coisa arada, olhinho disso, olhinho daquilo, óleo verde, óleo amarelo, óleo vermelho, óleo de tudo quanto é coisa. Esse aqui é para purificar, esse aqui é para embelezar. Tem que botar mirra no azeite, porque aí formoseia o rosto. Rapaz, que tranqueirada, uma coisa arada que não tem nada na palavra de Deus. Isso é palavra de Deus, que mostra como Satanás não encontra espaço em tentações na nossa vida. E ele é o tentador, tá certo? Então ele não encontrou espaço, ele foi. E o que aconteceu? Tem consequência, irmãos. Aquele que anda na palavra, mostrando Jesus, mostrando isso. Peraí, mas Jesus ficou o quê? Comendo pedra? Porque ele estava com fome? E Satanás deu uma oportunidade para ele dele usar o poder e comer pão. Mas ele não ouviu Satanás. Continuou com fome ou não continuou? Até aquele momento continuou com fome. Ele ficou ricão. Deus tentou negociar: não, Jesus, fica tranquilo, estou vendo que teu coração está meio assim, desejoso de ter riqueza. Não. Mas olha que interessante. Satanás foi embora. Veio os anjos e o serviram. Presta atenção nisso, irmão. Sabe o que significa isso? Vitória. Né? Chama-se vitória. Então o que nós temos que aprender? Para mim esse é o maior exemplo da espada do Espírito. Irmãos, eu como você, eu já tive familiares não cristãos, mas eu fui ajustando baseado nesse texto. Não é com palavra dura, não é com cara feia, não. Jesus tem uma promessa, ele lançou uma promessa. Quando um homem estava preocupado, querendo que Jesus fosse em outros lugares, no meio da sua família, ele falou assim: olha, criais em mim, e será salvo tu e tua casa. Né? Eu criei nessa promessa. Mas foram 13 anos de batalha. Aí você vai falar assim: batalha. Porque a minha família acreditava em deuses estranhos. Mas não era apenas uma crendice. Essa crença trazia para dentro da minha casa a manifestação sobrenatural do maligno. Ele se manifestava na minha casa. E aí foi uma batalha de 13 anos, mas foi firmado na palavra. Então Deus foi me ensinando a manejar a palavra, manejar a espada do Espírito. Qual foi o resultado? Eu não caí nas tentações que advêm dessa dificuldade com a família, não parti para brigas e divisões de família, nada disso, mas eu busquei ser o que? Um exemplo de cristão dentro da minha casa. E aí o que aconteceu? Toda a minha casa serviu o Senhor.
Estão entendendo, irmãos? Isso é vitória ou não é vitória? É vitória grande, irmão. Amém? Entenderam? Então, irmãos, nós cremos no poder de Deus. Mas entenda bem, o poder de Deus não é para te fazer uma estrela no meio do povo de Deus. O poder de Deus não é para te exaltar no meio dos pequenos. Não é para te fazer o cara ou a profetiza. Isto, quem está nisso, irmão, está na vaidade e já caiu, está cego e não está vendo. Sabe? Acha que é, mas não está sendo nada. Está sendo um problema no meio do povo de Deus. Agora, eu não posso falar do uso errado dos dons, falar que os dons não existem ou que os dons não servem. Longe de mim, porque vem de Deus. E se vem de Deus, é santo. E é maravilhoso. Mas entenda, irmãos, muitas pessoas têm a experiência com o poder de Deus, mas não têm a sabedoria para usá-lo. E em vez de ele construir, ele destrói. Consegue entender isso, não? Hein, irmãos? Nós estamos em tempos difíceis. E para terminar, essa espada não vai defender a sua igreja, essa espada não vai defender a sua família, se você já for uma pessoa derrubada. Você tem que primeiro saber usar para defender a sua própria vida, para você dar conta de defender outros. Entende, irmãos? Então essa palavra diz sobre a oração. Essa palavra diz que é importante se alimentar, né? Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disse aqui, né? Essa palavra diz também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Não tem como você andar sem tropeçar, a não ser que você ande alinhado na palavra. Né? Estão entendendo, irmãos? Isso vai fortalecer o quê? Vai fortalecer o seu caminhar. Por quê? Porque o caminhar começa aqui. Né? Mas o quê? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Entende, irmãos? Então entenda bem, você precisa da palavra. A palavra alimenta a sua fé. Você precisa dela. A palavra te dá direção. A palavra mostra quem você é e mostra quem é Deus. Te ensina como buscá-lo. A palavra do Senhor, ela mostra quem são as pessoas que falam em nome do Senhor, quem é de Deus e quem não é, porque muitos falam em nome do Senhor, mas não é da parte dele. Estão enganando a muitos por aí, né? Então, como eu humanamente, não, você não é capaz e nem eu, mas o Senhor revela todas as coisas. Amém, irmãos? O profeta tem que ser provado. Já leram isso? O profeta tem que ser provado. E ele é provado aqui, na palavra. Entenderam? Então, em nome de Jesus, a espada desfaz o mal. Você e eu fomos chamados, e louvado seja o Senhor, para muito mais do que viver uma vida sedentária, irmãos, mas viver uma vida dinâmica. A nova vida com Deus é algo dinâmico, novidade todos os dias tem novidade, né? Quando você se alinha. Agora o que está acontecendo, não está deixando a palavra dizer, ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que enchem a tua cabeça, que te preocupa, que você não se dedica a Deus, que você não se dedica às pessoas, porque você acha que está correndo atrás de um negócio que pela palavra diz que é vento. Você não pega o vento, você vai tentar, vai cansar, vai se desgastar, vai perder
as suas emoções vão ficar abaladas, você vai ficar totalmente abalado. É o que mais existe: depressão, angústia, síndrome de pânico. Isso está enchendo as igrejas, não é fora não, é dentro da igreja também. E na verdade, anos atrás, isso só se ouvia fora da igreja. Por quê? Porque você e outras pessoas estão de que jeito? Você tem a palavra, mas não está usando. Use ela. Quando o teu coração começa a correr atrás de coisas e está dizendo: ei, não está mais em primeiro lugar, alinha de novo a sua vida. Alinha de novo a sua vida. Então você está fazendo escolhas. E aí a palavra de Deus diz: o que o homem semear, certamente colherá. Isso é para gerar o quê? Temor no seu coração. Acorda, o que Deus diz vai acontecer. Se você se aproxima dele, você vai se levantar, como ele disse: vou te colocar em lugares altos. Mas se você não segue, você desmorona. É como a casa edificada sobre areia. Vem a chuva, vem a tempestade, e aí grande é a sua ruína, porque foi edificada na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem um tempo difícil e ele permanece inabalável, porque foi edificado na rocha. Isso é Bíblia. Então uma das coisas que aqui hoje, alinha a sua vida, irmão. Em primeiro lugar, é primeiro lugar. Não é segundo, não é terceiro e muito menos no último. Tem gente que não abre a Bíblia porque não deu tempo. Que significa o quê? Nem último foi a Bíblia. Não deu naquele dia. Orar, se não ler Bíblia, muito menos orar. Né? O que está acontecendo? Como é que você pode dizer que você está buscando Deus em primeiro lugar? Né? Ei, Jesus disse: em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? O que haverei de comer? O que haverei de vestir? Onde haverei de morar? Capítulo 6, solicitudes da vida. Está lá. As preocupações do homem, do básico na sua vida. Ele fala: todas essas coisas serão acrescentadas sobre a tua vida, se você me procurar em primeiro lugar. Que coisa maravilhosa. Está dizendo: você está se sobrecarregando e você não vai chegar lá. É sobrecarga, é desgaste. Eu não tenho isso para você. O justo caminha pela fé. O justo caminha pela fé. Irmão, isso é manejo de espada. Quando na tua mente vem as aflições, as preocupações, aí você se enche dessas verdades e fala: não, eu não vou partir para esse engano que todo mundo está, o estresse. Quando na verdade Deus diz: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e Ele prometeu: eu vos aliviarei. Sabe como é que você sente alívio de Deus? Quando você vai andar com Ele, e aí Ele começa a te orientar: isso aqui você está fazendo demais, diminui. Vai pensar em mim que vai ser bom para você. Mas o que mais que eu tenho que fazer? Não, só pensa em mim. Só isso. Fica ali. Né? Aí vem o outro: mas eu não sei aonde que eu vou investir esse dinheiro todo. Aí está andando com Jesus: não se preocupa com isso não, rapaz, ajuda aquele rapaz lá, vai lá ajudar ele. Você está com muito, dá um pouquinho para ele. Aí sabe o que a gente fala? Sai para lá, Satanás. Mexer no meu bolso, sai para lá. Isso é obra de destruição. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos, Deus, por esta noite. Declaramos, Deus, a alegria que nós temos, Deus, e a segurança que nós sentimos por ter a tua palavra, Senhor. Nós não andamos mais confundidos, perdidos, sem direção, mas hoje nós temos tudo isso
pela tua palavra e pela obra do teu Espírito que vivifica a tua palavra em nós. Senhor, obrigado pelas revelações, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor traz sobre a nossa vida nesta noite, que esta bênção se estenda, Senhor, no mais profundo do nosso ser, Deus, e alcance os nossos familiares que estão ali na nossa casa, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa casa, em nome de Jesus, e que essa semana que ainda não terminou, seja uma grande oportunidade de nós, usando a tua palavra, possamos conquistar novos espaços para a glória do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Aleluia.